Certo, pessoal, começando mais um vídeo aqui das minhas leituras da primeira quinzena do mês de julho. Seguinte, eu peguei um mangá diferente dessa vez, eu estava acompanhando várias séries e tanto que eu tô um pouco embolado pra fazer os vídeos, eu nunca lembro qual mangá que eu tenho que falar e por aí vai. Não é à toa que as minhas leituras estão um pouco atrasadas e eu ainda vou lá e começo outros títulos. Bom, finalmente este mês eu vou falar de um mangá que eu já li já tem um tempo. Na verdade eu comprei no lançamento na Comic Con, olha só quanto tempo o negócio ficou encostado. E eu esqueci de falar pra vocês que eu já tinha lido, que é All You Need Is Kill, que são esses dois volumes aqui, apenas, tá? É um mangá bem curtinho. Eu curti demais esse mangá, na verdade a capa foi o que me ganhou. Na hora que eu vi essa capa eu fiquei muito atraído porque ela é muito bem feita, né? Tem uma ilustração bem legal. Claro, até porque é a arte do Takeshi Obata, né? Mesmo desenhista do Death Note, então valia a pena assim dar uma conferida. E eram só 2 volumes e enfim, eu tava com a grana sobrando na época, agora não mais. Bom, All You Need Is Kill vai falar de uma invasão alienígena aqui na Terra, dos mimetizadores, são umas criaturas, umas bolas meio nojentinhas, eu vou mostrar uma foto aí pra vocês. E eles são muito poderosos e os humanos estão sofrendo demais para destruir esses mimetizadores. Passaram-se vários anos depois dessa invasão, né? Eles já estão com armamentos especiais para enfrentar esses mimetizadores. Começa a história com esse rapazinho aqui, que é o Keiji Kiriya. Ele é um novato nas forças armadas contra os mimetizadores e ele percebe em campo de batalha que toda vez que ele morre, ele volta pro início do dia em que ele morreu. É muito esquisito. O mangá já começa com ele morrendo e logo em seguida corta pra manhã do dia em que ele morreu. E ele fica nesse looping o tempo todo, até o momento que ele conhece essa moça aqui, que é a Rita Vrataski. Ela já é uma soldada com muita experiência, ela já é muito famosa porque ela já sobreviveu em diversas batalhas, tanto que ela luta com machado, enfim, outras características diferentes. E o Kiriya percebe que a Rita também tá ligada nesse negócio de ficar voltando no tempo logo depois de morrer. E aí começa o mistério dessa guerra contra os mimetizadores, e a gente descobre no finalzinho do volume 2. É uma explicação até que interessante, ficou um pouco corrido no volume 2, tá? O volume 1 tem um desenvolvimento muito bom, você curte pra caramba. No segundo volume você percebe que eles correram pra explicar por que o povo fica voltando toda vez que eles morrem. Eu fiquei tenso esse mangá inteiro, porque eu não sei vocês, mas eu acredito em ETs e eu acho que algum dia eles vão invadir a Terra e vai estar todo mundo fudido. Então quando eu vejo história de zumbi e de ET, são duas coisas que eu acredito que são possíveis de acontecer. Sim, eu acredito em zumbis. Quando eu vejo essas histórias eu fico mais tenso ainda. Porque, gente, não é impossível. Agora, gente, é o seguinte, por que é que vocês não me indicaram isso aqui antes? Sério, eu peguei semana passada pra ler. Chegaram alguns volumes aqui no estoque da loja Nigiri, aí eu pensei, putz, o traço até que é interessante e eu achava muito bonitinho esse bebezinho aqui da capa. Aí eu falei, vou procurar o volume 2, aí eu consegui. E sério, isso aqui é muito engraçado, gente. Putz, eu me diverti pra caramba com a história de Beelzebub. Eu já comecei gostando porque é muito sem noção. E todo humor sem noção eu acabo curtindo um pouco. Começa com esse rapaz aqui, que é o Tatsumi Oga. Ele tá enfiado no meio de uma briga. Inclusive ele é um marginal. Ele sai se metendo em briga, ele não tá nem aí pra escola e tudo mais. Então certa tarde ele está brigando na beira de um rio e ele encontra um corpo flutuando. Sim, é um corpo de um cara gigante com bigodão e cara meio esquisito, e de dentro desse corpo sai esse bebezinho. E logo em seguida aparece esta moça aqui, que é a Hilda, e ela diz que este bebezinho é o filho do demônio. E o Oga, por ser uma pessoa extremamente podre por dentro, ele descobre que ele vai ter que ser o instrutor do filho do demônio para então eles conquistarem a Terra. Eu li os volumes 1 e 2 rapidinho porque eu curti bastante. No volume 2 aparece essa outra menina aqui, que é a Oi. Ela luta com uma espada de madeira, ela também é meio marginal, mas ela é um pouquinho mais centrada do que o Oga. E eu tô achando que já começou um casalzinho no mangá. Então assim, o Oga me representa muito, porque assim como ele, eu não tenho paciência pra criança. Então você percebe no decorrer do mangá que ele pega a criança e joga, ele pega o menininho da bronca e tudo mais. E o bebezinho acaba gostando mais ainda dele, porque quanto mais cretino ele é, mais o bebezinho se apega a ele. Inclusive, gente, olha essa cena que bizarra. O Oga com uma cara de capetão e o Bel curtindo a brincadeira com ele. Depois eu dei uma acelerada na minha leitura de Yu Yu Hakusho pra eu chegar logo no Torneio das Trevas, porque finalmente chegou o Torneio das Trevas, né? Na verdade no volume 7. No volume 5 eles acabam aquela missão que eu falei dos 4 demônios que estavam usando aquela flauta, que controlavam insetos, que transformavam os humanos em zumbis. Bastante informação.
Então no volume 5, Yusuke consegue derrotar o Suzaku. Depois disso tem uma missãozinha básica que não vale a pena eu comentar, porque é bem simples. Na verdade, ela só serve para mostrar que o Yusuke recebe uma nova missão através do Riei. No volume 6, eles precisam invadir a missão de Gonzo Tarukani, que é esse velho esquisito aí que eu mostrei para vocês. Ele capturou a irmã do Riei. A irmã do Riei é uma dama do gelo e quando ela chora, as lágrimas dela viram pedras, que são muito preciosas no mercado negro. Então Yusuke e o Cobra vão resgatar essa mocinha. Mas o que importa é que logo depois dessa missão, começa o Torneio das Trevas. Eles formam uma equipe com mais um personagem mascarado, que eu não vou falar quem é, e vão pro Torneio das Trevas. Então no volume 7 eles vão enfrentar o primeiro time deles. Nesse time eles conhecem o Rinko, que luta com o Yoyos, e o Chiyu, que luta depois de ficar bêbado. É uma coisa meio estranha de se explicar. Mas eu logo aviso, Yu Yu Hakusho agora fica muito bacana pra quem curte lutas. Esse torneio ele é um pouco extenso, ele vai durar bastante. Mesmo que seja luta atrás de luta, o desenvolvimento de personagem de Yu Yu Hakusho é muito bacana nessa parte. Então assim, Togashi, te amo, cara. É engraçado ler Yu Yu Hakusho nesse formato tanco, porque passa muito mais rápido. Então eu lembro que no volume 7 eu ainda tava tipo de saco cheio, com sei lá que parte que era, mas que não chegava pro Torneio das Trevas de jeito nenhum. Agora, tipo, volume 7 eles já estão no segundo time deles. Uma das coisas que eu acho mais legais do Yoshihiro Togashi é que ele interage bastante com o público. Entre um capítulo e outro, ele coloca umas tirinhas, umas coisas mais babaconas, assim, pra fazer zoeira mesmo. Então aqui ele fala, ultimamente tenho visto um estranho no espelho, porque ele devia trabalhar demais com esse mangá, então, sei lá, ele devia ficar meio fedido, porco, com a barba por fazer, cabeludo, enfim. Não deve ser uma profissão muito fácil. Vender quadrinhos já não é fácil pra mim, imagina fazer. Assim, pra quem gosta do Kurama, esse volume aqui tá show. Depois eu peguei o mangá da Nova Sampa, que eu tinha um pouquinho de preconceito, porque os títulos dela não são muito legais, não são todos que me atraem. Que é Old Boy. Eu não entendo por que esse personagem fica fazendo esse biquinho o tempo todo. Qual é a desse cara? Bom, Old Boy então vai contar a história desse cara aqui, que ele não sabe o nome dele, muito menos a gente. Ele ficou preso dentro de um quarto por 10 anos, então ele tinha uma TV e uma cama. E aí passavam comida por um buraco que tinha na porta e levava uma cabeleireira pra cortar o cabelo dele uma vez por mês. E ele ficou nessa vida durante 10 anos, preso dentro desse quarto. Pensa que loucura. Até que certo dia chegam nele e falam, olha, você tá livre, tchau. Sem entender por que prenderam ele, por que soltaram ele, por que não mataram ele. Então a missão dele é descobrir quem prendeu ele e por quê. Parece ser bem simples, mas tem um suspense bem bacana, é um mangá mais sério, é um mangá mais maduro, bem cinematográfico mesmo. Pra quem gosta daqueles filmes tipo Busca Implacável, coisas desse tipo, vai gostar bastante de Old Boy. E você acaba comprando a briga dele, cara, porque ele parece ser um cara tão tranquilão, tão firmeza, e porra, prenderam ele por 10 anos comendo comida chinesa ainda por cima, sabe? Uma hora enjoa, né? Essas foram as minhas leituras da primeira quinzena do mês de julho. Final do mês eu vou sim falar de Hunter x Hunter, porque eu ainda tô tomando coragem para ler online, porque eu tenho muita preguiça disso. E tô finalmente acabando o volume 4 de Akira. Tá difícil, viu? O inglês daquele volume tá meio puxadinho pra mim, porque meu inglês não é uma porcaria. E é isso, Capitão Onigiri agradece a atenção de todo mundo, câmbio e desligo.